Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja exaltado, glorificado, enaltecido, engrandecido o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito da glória de Deus, eternamente. Toda honra, todo louvor para Ele somente. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus por mais um momento no qual ouviremos a palavra do nosso Deus. O que Ele quer falar conosco nesse momento? O certo vai nos edificar, nos fortalecer, vai nos ajudar muito, muitíssimo na nossa caminhada aqui na Terra. Não tenho dúvida, a palavra de Deus resolve todos os nossos problemas. Todos. Glórias a Jesus. Tem problemas impossíveis, né? Pois é. São esses impossíveis mesmo que a Bíblia resolve. Glórias a Jesus. É só crer, confiar e esperar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não falha. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 43. Glórias a Jesus. O título que está na Bíblia é A Cura do Filho de um Oficial do Rei. Esse homem era um alto funcionário ligado à casa militar do rei Herodes. Vamos lá. O que é que essa palavra hoje vai nos ensinar? Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Como é que Ele faz isto? Através da sua palavra. Glórias a Deus. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Glórias a Deus. Então, Jesus, a Bíblia diz que o versículo 44 me chamou muito a atenção nesse texto, que Jesus Cristo opera mais um milagre tremendo. Eu queria abrir um parêntese para a gente ver um pouquinho sobre esse versículo 44, porque Jesus mesmo que falou, ele testificou, ele viveu isto, que um profeta não tem honra na sua própria pátria. É duríssimo dizer. Por isso que a Bíblia aqui diz que Jesus partiu dali e foi para a Galileia. Ele preferiu viajar para aquelas partes da Galileia do que ir para Nazaré, onde ele era hostilizado, ofendido. A mesma coisa acontece hoje. A mesma coisa. Glórias a Jesus. Vamos entender mais um pouquinho sobre isto aqui, porque é bom a gente não ficar só na letra, a gente entrar um pouquinho para o nosso entendimento ser mais claro. Glórias a Jesus. No livro de Mateus 13, 57, diz assim, Mateus aqui, 13, 54 e diante, até 57, até 58, para a gente ver por que Jesus, louvado seja Deus, ele não foi para Nazaré, que era como se chamava a pátria dele.
E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Tudo isso? Olhe só. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ali era a terra do Senhor. E eles ali, você está entendendo como eles estavam aqui escarnecendo do Senhor Jesus? Talvez eles estivessem perguntando, ele está se achando o mais inteligente, o melhor, mas como é que pode? Ele não é filho de um carpinteiro? Nós o vimos crescer aqui, tão simples. Como é que agora fala tantas palavras de sabedoria? Você está entendendo? Acontece isso ainda hoje. Muitas vezes, em se tratando do ser humano, que Jesus jamais poderia ser, jamais alguém poderia apontar algum pecado sobre Jesus, jamais. Mas, muitas vezes, hoje, a pessoa se converte, vive uma vida reta com Deus, mas ela tem um passado, que esse passado deixou muitas marcas. Então, o que é que muitos dizem? Quem é que esse aí está pensando que é? Já fez isso, já fez aquilo. Eu não dou crédito a ele. Para mim, ele não mudou nada. Tá vendo? É assim que Jesus está dizendo aqui. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Quantos familiares e parentes não acreditam naqueles que pregam que têm uma vida reta com Deus? Não creem na mensagem. Isso existe muito, é muito real. E é muito triste, porque a Bíblia diz que tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram. Então isso aqui é muito, para mim é muito tocante isso. Muito. E escandalizavam-se nele. Era um escândalo. Jesus está ali falando a palavra de Deus, operando milagres. Isso aí também sabe o que é? Inveja. A inveja é algo terrível. É um sentimento diabólico, perigosíssimo. Uma pessoa com inveja, ela é capaz de matar a outra e ainda ir para o enterro chorando. Uma pessoa invejosa é uma pessoa perigosa. Muito perigosa. Nunca se esqueça de que Caim matou Abel por causa da inveja. É um espírito que está na pessoa, é um espírito maligno que a pessoa, com o próprio coração dela, ela abriga, ela quer, ela alimenta. Nós precisamos vigiar muito. Muito, muito mesmo.
Além de tudo, eles eram incrédulos. Aqui, ó, e ali não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Pois é, vamos ver texto parecido com este no livro de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 4. Só para a gente ver como cada um dos apóstolos, cada um dos que escreveram a Bíblia Sagrada, escreveram, não foram os autores. Os autores, o autor é o Espírito Santo. Cada um captava algo. Cada um que escreveu os livros, os 4 evangelhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Porque a Bíblia não tem controvérsia. Não existe. Claro que muitos procuram para achar algo para acusar o Senhor, para denegrir as Escrituras Sagradas, mas eles não vão muito longe, porque Deus não se deixa escarnecer. Vamos mais ou menos, você está em um lugar e, de repente, quando você está chegando a este ponto, teve um acidente ali. Então, tem carros, tem um carro que teve o acidente, o outro, tem uns carros de polícia ali, tem os espectadores, tem a vítima. Então, cada pessoa que está ali olhando, observando, que depois fosse escrever alguma coisa sobre o que ela viu, cada uma pessoa, ela pende para algum lado. Por exemplo, alguém pode reparar quantos militares tem ali naquela diligência para resolver a situação. Outros podem observar mais como é que estava a vítima. Se estava se mexendo, se já tinha tido socorro de médico. Outros observam a avaria nos veículos. Outros podem observar a multidão que está sendo espectador ali, quantas pessoas mais ou menos tem. Então, cada uma pessoa foca mais em uma parte. É isso que aconteceu nos 4 evangelhos. Está entendendo? Então, é a mesma situação, porém, escrita por pessoas diferentes. Você veja que Lucas é médico. E algumas partes, quando fala de cura, no livro de Lucas, tem algo mais específico. Tremendo isso. Lindo demais. Diz assim no versículo Marcos 6, versículo 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí já foi. Marcos, quando escreveu aqui, Marcos, ele já, talvez ele captou ainda mais do que Jesus falou. Captou mais, entre os seus parentes, mais especificamente, e na sua casa. E não podia fazer obras maravilhosas, somente curou poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Está entendendo? Jesus ficou verdadeiramente admirado, né? Com certeza não foi uma boa admiração, porque a pessoa está diante do Senhor com incredulidade, é gravíssimo. É gravíssimo. Imagine que nós, quando vamos entregar uma mensagem que Deus determinou para alguém ou para
uma pregação a pessoas que não querem receber, que rejeitam. Como não sentimos uma dor? Dói muito. O descrédito, o descaso, o desprezo, dói muito. Mas imagine Jesus passando por isso pessoalmente, como Deus e como homem. Imagine. Lucas 4, versículo 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. É isso? Olhe bem. E todos lhe davam testemunho. No versículo 16 diz, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Você está entendendo? Ele estava na Galileia e depois chegou em Nazaré, que era a terra dele. E versículo 22 diz, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Glórias a Deus. E ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbios, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse Jesus, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E Jesus começa a discorrer sobre isso. Só que chega um momento, em Nazaré, olha só, versículo 28, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Você está vendo? Eu procurei ver essas referências para a gente ter uma visão mais ampla do que Jesus falou aqui no versículo 44. Para a gente entender. Jesus estava falando ali de Nazaré. Era uma cidade que o hostilizava muito. Imagina. Louvado seja Deus, mais o Senhor. O Senhor sempre o Senhor vai. Sempre o Senhor vai operar milagres. Louvado seja Deus, sempre. Ele continua a operar, a agir, a fazer proezas, milagres, maravilhas, prodígios, para o louvor da sua glória. Vamos agora ver, enquanto em Nazaré ele era rejeitado, aqui diz, chegando pois a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Você veja que coisa tremenda. Agora vamos, louvado seja Deus, para começar. Agora nós vamos falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Enquanto em muitos lugares havia rejeição, lá na Galileia as pessoas iam para vê-lo. Louvado seja Deus, para buscar socorro do único que pode fazer tudo, até o impossível.
Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Sabe quantos quilômetros era para ser percorrido entre Cafarnaum e Nazaré? Desculpe, Galileia, 60 quilômetros. Aquele homem saiu de Cafarnaum para Galileia, andou 60 quilômetros para buscar socorro em Jesus. Vale a pena qualquer sacrifício que façamos para a gente. Louvado seja Deus, poder ter a honra de estar com o Senhor e receber o milagre dele. Vale a pena. Aquele homem ali, ele percorreu 60 quilômetros. Qual sacrifício nós estamos dispostos a fazer para buscar algo do Senhor? Verdade. E chama muitas vezes sacrifício de louvor. Mas você sabe que o Senhor se agrada de sacrifício? Mas, por favor, é sacrifício vivo, no altar de Deus, viu? Não é sacrifício morto, não. No Velho Testamento, eram animais para os holocaustos. Mas no Novo Testamento não existe isto mais. O sacrifício tem que ser vivo e no altar. O filho dele estava enfermo em Cafarnaum. Imagine agora. Imagine o que será que deve ter acontecido, meu Deus. Será que aquela viagem daquele homem foi em vão? Jamais. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe, pediu insistentemente, suplicou-lhe, que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Naquele tempo havia uma febre, que era uma febre que era mortal, era fatal, eram doenças que davam esta febre. E esse filho desse homem estava com aquela febre ali. Imagine, olha foi que Jesus respondeu, viu? Jesus, ele é lindo demais. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus sempre colocava à prova a fé daqueles que o buscavam. Já viu? Olha o que ele disse. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. O homem estava rogando a Jesus. Jesus estava colocando à prova a fé dele. Porque quando Jesus disse isso, Jesus estava se referindo aos judeus. Por quê? Porque os judeus eles queriam ver para crer. É o grande mal da maioria das pessoas. Elas só creem se elas estiverem vendo. Mas no reino de Deus é tudo ao contrário. Você só vai ver se você crer. Somente. Viu que tremendo? Vamos fazer tudo para aumentar nossa fé. Louvado seja Deus. Então a fé dos judeus era como? Era superficial. Era uma fé instável. Hoje está bem, amanhã não está. Hoje crê, amanhã não crê.
E tem muita gente que está assim, que pessoas que são até cristãs, que são assim, que estão meio perdidas na sua fé. Pois é, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos tratar de ter fé. Pastor, eu queria ter fé. Peça a Jesus. O que foi que o que foi que o pai do lunático pediu a Jesus? Ajuda a minha incredulidade. Está entendendo? Fale com Jesus. Sem fé, que você não pode ficar, porque está desprotegido. Louvado seja Deus. Disse-lhe o oficial, olhe bem, viu, com essa palavra que Jesus disse aqui, imagine. A pessoa está com um filho doente à beira da morte. E a única pessoa que podia fazer algo por aquela criança respondeu aqui: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, Jesus estava ali verdadeiramente provando aquele homem. Porque tem gente que pede as coisas a Jesus e não vê imediatamente, ela começa a se revoltar. Tem umas que dizem, eu não quero nem dizer isso, que bota o Senhor na parede para o Senhor dar. Uma vez eu estava em um certo culto e um jovem, eu nunca esqueci disso. Um jovem, ele no auge da grandeza, assim, daquela grandeza humana, entendeu? Sabe quando uma pessoa recebe muito destaque e não tem estrutura espiritual para tal, não tem lastro, mas os homens olham a aparência e dão tudo. E ele falou assim, meu Deus, diante de pessoas, que tinha pessoas ali que eram mais maduras na fé, mas outras eram bebês na fé. E ele falou assim, eu já disse a Jesus, se Jesus não me der isso, porque ele estava pedindo a Jesus, eu vou largar ele. Quando eu ouvi isso, a partir daquele momento ali, a palavra que ele estava pregando, para mim, não tinha valor nenhum mais. Porque não vinha de uma boa fonte. Ele estava ali agredindo o Senhor. O pior é que as pessoas, muitas coitadas, ignorantes, até batem palma, diz aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que dão aleluia, glória a Deus na igreja, não sabem nem por que estão dando. É uma coisa, é como se fosse algo automático. Ela não sabe nem por que ela está falando aquilo. Então, é muito grave. Se Jesus não fizer, amém. Se Jesus fizer, amém. Se revoltar contra ele, o que é que vai acontecer com alguém que se revolta contra Jesus? Sabe o que é que vai acontecer? Eu vou lhe dizer aqui. O Espírito Santo se retira imediatamente e entra o valente, aquele que estava no deserto, nas terras áridas, que disse o quê? Voltarei para a minha casa. E ele volta mesmo. Você está entendendo? E o estado daquela pessoa é pior, muito pior do que antigamente. Então, temos cuidado. Vamos ter cuidado com o que nós ouvimos também. Porque você sabe que, assim como tem muitos alimentos que a pessoa come que podem vir a dar algum problema intestinal, algum problema grave. Assim é quando as pessoas ouvem a palavra de Deus
deu de uma fonte estragada, degenerada. Ali, aquele veículo ali vai deturpar a palavra de Deus. E muitos estão ali, meu Deus, perdidos, recebendo uma coisa maravilhosa. Quando ali, o que tem muito são heresias. Tem que ter... Olha, o final dos tempos agora, as coisas estão piorando muito. Tem muito falso pregador, falso profeta, falso mestre, falso pastor, falso tudo, tem muito. Tem mais falso do que verdadeiro. É uma palavra dura essa, mas é a verdade. Não vamos fugir dela. Não adianta emoção, nem floreamentos. Não adianta. Jesus não trabalha com aparência. Não. Entendeu? Aparência de grandeza, de união, aquela coisa ali, quando não existe nada daquilo ali, tudo é mentira. Então, pediu a Deus, amém. Deus vai lhe dar. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho. Você pode até ter, mas eu não tenho. Que Deus vai lhe dar. Sabia disso? É verdade. Mas pediu a Deus, Deus vai lhe dar. Amém, não é isso? Pois é. Durante o tempo da espera, vigie muito. Porque nesse tempo aí, que Satanás vai querer te derrubar. Satanás vai querer usar o seu ponto fraco, que é o quê? A precipitação, a impaciência, a imprudência, para você cair por terra e perder a bênção. Mas, pastora, tem gente que perde a bênção se Deus prometer? Claro! É óbvio. Se sair da posição, perde a bênção. Claro! Não tenha dúvida disso. Por isso que é melhor que esperar. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e ouviu. Ouviu o quê? Respondeu. Quando esperamos com paciência, ele responde. Glórias a Deus. Esse homem daqui é um exemplo para todos os cristãos, todos. Olha o que foi que ele respondeu a Jesus. Ele continuou humilde e rogando. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Rogou, mas você está entendendo? Ele se revoltou ali com Jesus? Ele ofendeu o Senhor? Ele se achou ali, estava com razão? Ele exigiu alguma coisa de Jesus aqui? Não, Senhor, desce antes que meu filho morra. Súplica. Cuidado com pessoas, né, que pode até aconselhar alguém a querer exigir as coisas de Deus de uma forma, às vezes, até agressiva. Tome cuidado, porque não é todo mundo que pode dizer o que Moisés disse a Deus, não, viu? Risque o meu nome do livro da vida. Não é todo mundo, não. Se muitos ousarem fazer isto, Deus risca mesmo. E acabou-se. Cuidado. Nem todo mundo é Moisés. Às vezes a pessoa diz assim, mas Moisés fez isso. Pois é, mas você é Moisés? Você tem a dimensão espiritual de Moisés? Você tem a obediência de Moisés? Você teve a renúncia de Moisés? Teve. Ele deixou de ser um príncipe para ser um peregrino.
Já parou para pensar o que significa isto? Quem quer isto? Só tem um grupo que quer isto. Quem ama o Senhor sobre tudo e sobre todos. Porque as outras pessoas que são amantes desse mundo jamais iriam querer. Jamais escolheriam o deserto. Ficariam, claro, né, com o principado, ser um príncipe. Disse-lhe Jesus, olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Jesus cura, sabia? Se tem alguém que está doente, da sua família ou alguém que você ama muito, ou se você está passando por um processo desse, se lembre de uma coisa, Jesus cura. Esta palavra é para te fortalecer e para te lembrar que Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Olhe bem, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Sabe o que aquele homem foi levando? Ele foi levando a palavra de Deus. A palavra de Deus resolve todos os problemas. Todos os problemas. A palavra de Deus resolve. As palavras dos homens às vezes até atrapalham as coisas. Mas a palavra de Deus é infalível. Louvado seja Deus para todo sempre, eternamente. Seja exaltado o nome do Senhor. Meu Jesus. E o homem creu. Quando Jesus lhe disser algo, tome posse. Creia que esse homem aqui, ele creu na palavra. Entenda, o filho dele estava a 60 quilômetros dali. Mas Jesus cura a distância. Jesus cura de longe. Jesus não tem problema de espaço, nem geográfico, não. Ele quebra todas as barreiras. Amém. A pessoa que você está, com quem você está preocupado, pode morar no outro continente. Pode morar a milhões de quilômetros distante. Jesus não tem esse problema de ter que ir alguém lá pessoalmente, lá no lugar. Você está aqui, você não precisa ir lá, você não pode. Jesus vai lá e cura. Mas você que está indo à fonte buscar um milagre, você tem que crer. Você tem que crer. Chega de incredulidade. Jesus falou, ele vai fazer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos seguir o exemplo deste homem aqui. Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Oh, glórias a Jesus. Creia. Jesus cura. Ele liberta, ele salva. Ele não mudou. Oh, glórias a Jesus. Como é bom servir a ele eternamente. Glórias a Jesus. A Bíblia diz, e descendo ele logo, eu acho que esse homem saiu dali, quase voando para carregar o filho dele nos seus braços. Oh, glórias a Jesus Cristo. Ele tinha certeza que o filho dele já estava curado. Vai, o teu filho vive. Louvado seja Deus, meu Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava à beira da morte, mas Jesus falou que vive. Se Jesus falou que vive, vive. Ah, mas o relatório é outro. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É Deus. A última palavra procede da boca de Deus.
É ele quem dá o veredito, o Todo-Poderoso. E descendo ele logo, oh glória a Deus, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Sabe por que ele recebeu essa mensagem aqui? Sabe por que ele recebeu o teu filho vive? Porque primeiro ele creu. Por isso que ele recebeu esse relatório aqui: o teu filho vive. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É perda de tempo. Tudo feito sem fé é pecado. Uma pessoa pode orar 5 horas de relógio, o joelho ficar sangrando de tanto ficar de joelho ali. Que você pode botar uma almofadinha no seu joelho, se você não quiser ficar com marcas, com calo, não tem problema nenhum. Deus não está preocupado com isso, ele olha o seu coração. A pessoa pode ficar 5 horas ali orando. Se ela não tiver fé, tudo aquilo ali foi perda de tempo. Ela está pecando contra Deus. Sem fé. Sem fé. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Meu Deus, que coisa linda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. O teu filho vive. O que é que Jesus estava dizendo? Ele não morreu. Ele vive. Jesus falou: creia. Tome posse. Se você ficar cocheando entre 2 pensamentos, você não vai receber nada de Deus. Ainda vai ficar com a confusão na mente, com as setas que vierem, bem muitas setas, para confundir, para perturbar a mente da pessoa. Cuidado. Escolha ter fé em Deus. O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Glórias a Deus. Todos ali, meu Deus, foram envolvidos, né, na fé em Cristo. Glórias a Jesus. Jesus continua fazendo isso hoje. É porque a incredulidade hoje, eu não sei, acho que está pior do que antes. A incredulidade parece que a cada dia aumenta. A Bíblia diz o quê? Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quando a gente prega uma mensagem dessa, sobre cura, eu não tenho dúvida que é uma mensagem profética aqui. Jesus não está mandando eu pregar só para as pessoas ficarem edificadas, não. Isso aqui tem que se cumprir hoje, em muitas vidas. É verdade. Não adianta. A Bíblia diz que creu ele e toda a sua casa. Aquele homem creu. Ele andou 60 quilômetros para buscar o Senhor Jesus. Já pensou? Jesus não voltou com ele para a casa dele. Não disse: não, eu vou com você, lá eu vou fazer a oração pelo seu filho. Vou orar, vou impor a mão. Eu vou levantar ele como eu levantei Talita. Não, Jesus não disse isso, não. Jesus disse: vai, o teu filho vive. Dependia dele crer ou não. Ele preferiu crer e recebeu a vitória. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Então essa é a mensagem que o Senhor tem nesse momento para você. Tenho certeza que Deus vai falar com pessoas, com vidas. Deus não fala, entendeu? Com cadeira, nem com mesa. Não, Deus não fala. Deus fala a corações.
os sedentos, os desejosos, os quebrantados, os contritos. Louvado seja Deus. Só depende de nós. Só depende de nós. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo impregne esta palavra dentro de você, para que esta palavra se cumpra em sua vida e você possa sair por aí testemunhando do poder de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.